Imagine estar às margens do rio Eufrates, onde o chão treme com uma profecia envolta em mistério. Em Apocalipse, 4 anjos ferozes estão presos, aguardando o momento certo, aguardando um sinal que possa desencadear o caos sobre o mundo. Quem são esses anjos e por que estão presos? À medida que a agitação global se intensifica em torno deste antigo local, será que isso pode ser um sinal de sua libertação iminente? Neste vídeo, vamos nos aprofundar nessa profecia arrepiante e descobrir o que ela significa para nossas vidas hoje. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar seus pensamentos nos comentários. De onde você é e como Jesus realizou milagres em sua vida. Lembre-se, Jesus está com você e que Ele o abençoe abundantemente. Enquanto o soar retumbante da sexta trombeta ecoa pelos céus, isso simboliza um momento crucial na tapeçaria do Apocalipse, um momento repleto de suspense, confronto predestinado e a orquestração da ira divina. Aqui, em Apocalipse 9, 13 e 15, encontramos 4 anjos, subjugados, porém poderosos, aguardando sua libertação pré-determinada no rio Eufrates. Essa cena se desenrola com imensa gravidade, atraindo fiéis e curiosos para suas profundezas misteriosas. A simples menção do rio Eufrates evoca imagens de uma paisagem antiga, entrelaçada na trama de impérios históricos como a Babilônia e a Assíria. Não é apenas um marco geográfico, mas uma fronteira simbólica, marcando uma divisão entre os povos, um local de convergência onde os julgamentos divinos foram historicamente executados. Posicionados nessa conjuntura significativa, os 4 anjos servem como guardiões de uma força formidável, porém contida, um poder trêmulo à beira da libertação. Esta narrativa está à beira de desencadear as expressões mais intensas da retribuição divina, apropriadamente descritas como o julgamento da sexta trombeta. Os anjos, presos por ordem divina, personificam a libertação controlada da justiça cósmica. Eles aguardam, incumbidos de uma tarefa ordenada, ecoando um tema-chave do Apocalipse: a orquestração soberana do tempo e do julgamento pelo Todo-Poderoso. A menção precisa de 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano acentua o tempo meticuloso de sua missão iminente. Ressalta uma coreografia divina onde o aparentemente caótico é coreografado com precisão celestial. A natureza contida desses anjos ilustra um ponto crucial na narrativa cósmica. Eles se agarram ao precipício de seu destino, contidos como um testemunho da correção do tempo divino, um lembrete de que a justiça suprema não pode ser apressada, mas, quando convocada, se desenrola com uma finalidade de tirar o fôlego. Sua libertação implica uma libertação da destruição que espelha as advertências proféticas que ecoam nas Escrituras, um prelúdio para a reconciliação final da soberania divina com a rebelião terrena. Ao ponderar o simbolismo de seu confinamento, percebe-se uma narrativa mais ampla de guerra espiritual, uma tensão entre a contenção celestial e a ambição infernal. Sua libertação não é uma erupção caótica, mas um evento soberanamente sancionado, intimamente entrelaçado ao plano redentor de Deus. Serve para sublinhar o tema duradouro de contenção versus libertação, um fluxo onde a paciência divina e a justiça divina se entrelaçam em tensão e resolução. A noção de anjos detendo tal poder, mas confinados, enfatiza o poder concentrado aguardando libertação, uma alegoria de forças adormecidas sob comando divino, prontas para despertar ao sinal divino. Aqui, o Apocalipse não apenas aponta para um evento de magnitude inspiradora, mas convida à reflexão sobre a própria natureza do julgamento divino, eficiente, proposital, abordando tanto o reino físico quanto o espiritual. Este evento está gravado na linha do tempo do Apocalipse, realizando um desenrolar da ira que respeita a narrativa abrangente de esperança e restauração. É um lembrete de uma estrutura divina operando por trás do véu da história, vista pelos crentes como uma visão reconfortante da soberania de Deus, mesmo em meio à tribulação. A imagem desses 4 anjos também nos lembra da história mais ampla da guerra espiritual, onde poderes, tanto visíveis quanto invisíveis, travam uma luta eterna. Ela nos impele à contemplação de sua origem e lealdade, ao mesmo tempo em que posiciona sua missão iminente como um pivô no reino espiritual, antes do capítulo seguinte.
Enquanto a expectativa aumenta em relação às suas identidades, a narrativa nos compele a olhar além da compreensão humana para compreender as complexidades da estratégia divina. Assim, enquanto ponderamos a sexta trombeta e aguardamos a revelação desses anjos acorrentados, nos sentamos na intersecção entre o julgamento e a misericórdia, aguardando com a respiração suspensa o desenrolar de cenas que desafiam nossas percepções e testam a fortaleza da fé. Aqui, somos lembrados de que cada elemento da profecia serve a um duplo propósito: alertar, sim, mas igualmente preparar os corações para a narrativa maior de redenção entrelaçada em Apocalipse. Em Apocalipse 9, 13 e 15, um cenário se desenrola que cativa tanto a imaginação quanto o espírito. Com o soar da sexta trombeta, somos apresentados à presença enigmática e inquietante de 4 anjos presos por ordem divina no grande rio Eufrates. Mas quem são esses 4 anjos? Por que estão presos e o que sua eventual libertação simboliza? Essas perguntas ecoam ao longo do tempo, incitando-nos a nos aprofundar em uma realidade que entrelaça guerra espiritual, impérios antigos e um futuro apocalíptico. Muitos estudiosos e expositores bíblicos propõem que esses 4 anjos não são seres santos e celestiais. Em vez disso, são frequentemente retratados como entidades malévolas, provavelmente demônios de alto escalão, posicionados dentro da hierarquia espiritual das trevas. Essa interpretação encontra ressonância nos escritos bíblicos, onde forças espirituais obscuras são frequentemente vistas influenciando o curso da história humana. Por exemplo, o livro de Daniel faz referência a entidades espirituais, como o príncipe da Pérsia, que parecem exercer influência sobre regiões geográficas e impérios específicos. Eles não são assistentes santos do plano divino de Deus, mas adversários presos por restrições divinas até o momento determinado de sua libertação. A localização geográfica onde esses anjos estão presos, o rio Eufrates, acrescenta outra camada de compreensão sobre sua identidade. Historicamente, o Eufrates serviu de berço para grandes civilizações antigas, incluindo os impérios babilônico e assírio. A Babilônia é frequentemente representada alegoricamente em textos bíblicos como um símbolo do orgulho humano e da oposição a Deus. Portanto, a prisão desses anjos no Eufrates pode simbolizar uma união de poderes ligados à dominação imperial, à escuridão espiritual e à rebelião contra a ordem divina. Esses antigos impérios não apenas detinham influência política e cultural, mas também estavam imersos em práticas espirituais que se opunham ao único Deus verdadeiro. Assim, os 4 anjos podem ser vistos como a personificação espiritual da influência malévola desses antigos impérios, constrangidos por um tempo divinamente determinado. O que sua eventual libertação pressagia? Conforme indicado em Apocalipse 9, a libertação desses anjos provoca uma cadeia catastrófica de eventos, culminando em devastação generalizada e perda de vidas em grande escala. A Escritura fala da morte de 1/3 da humanidade, sinalizando um período de julgamento e calamidade que serve como prelúdio para tribulações ainda mais significativas. É uma visão apocalíptica que sobrepõe a narrativa espiritual ao tecido sociopolítico do mundo, sugerindo uma unidade de propósito entre forças obscuras que antes operavam sem restrições. De uma perspectiva de guerra espiritual, a libertação desses 4 anjos nos convida a considerar a luta cósmica mais ampla entre o bem e o mal. Ela levanta questões sobre o quanto a atividade espiritual invisível influencia o mundo hoje e como as forças contidas por ordem divina aguardam sua libertação. A imagem de anjos presos implica uma autoridade e um poder que, uma vez libertados, agem de forma decisiva e destrutiva. Ela destaca o controle meticuloso exercido pelo divino, contendo o caos até a hora designada na grande tapeçaria do Apocalipse. Para os crentes contemporâneos, a libertação contida, porém iminente, desses 4 anjos atua tanto como um aviso quanto como um lembrete. Ela nos leva a uma introspecção sobre nossa jornada de fé em um mundo onde influências espirituais, tanto divinas quanto malévolas, estão em conflito constante. À medida que percorremos nossos caminhos espirituais, essas revelações incentivam a vigilância, a oração e uma compreensão mais profunda da dinâmica espiritual, invisível, porém muito real, em jogo. Em essência,
A contenção e a eventual libertação dos 4 anjos no Eufrates servem como uma ponte metafórica e literal dentro da narrativa profética. Ela conecta o passado antigo a um futuro prenunciado, incitando os crentes a reconhecer a escala e os riscos das realidades espirituais. À medida que continuamos a desvendar os mistérios do Apocalipse, somos lembrados de nosso lugar em uma história divina mais grandiosa, onde a vigilância, a fé e a esperança são nossas luzes guia em meio ao caos velado que aguarda seu momento no palco da história humana. O rio Eufrates, com seu longo e histórico passado, surge como um símbolo significativo na profecia e na história bíblicas, ecoando pelos corredores tanto dos primórdios edênicos quanto dos futuros escatológicos. Mencionado pela primeira vez em Gênesis 2:14 como um dos 4 rios que alimentam o Jardim do Éden, o Eufrates se estabelece não apenas como marco geográfico, mas como uma fronteira espiritual. Era a borda oriental da terra prometida aos descendentes de Abraão, delineando o território da intenção divina e da habitação humana. Gênesis 15:18. Ao longo das páginas do Antigo Testamento, o Eufrates representa mais do que apenas um curso de água. Ele se ergue como uma barreira e uma ponte, uma linha traçada na areia pelo próprio Todo-Poderoso. As Escrituras Sagradas, portanto, atribuem a ele um duplo significado, um lugar de julgamento e um portal da providência. Considere as palavras do profeta Isaías, que previne em Isaías 8:7 sobre o uso que o Senhor faz do poderoso rio como um canal para o julgamento. O rei da Assíria e toda a sua glória se levantará sobre todos os seus canais e transbordará sobre todas as suas margens. Essa passagem serve principalmente para iluminar a aproximação de forças externas prontas para romper as defesas de Israel. Da mesma forma, Jeremias 46:10 fala do dia do Senhor Deus dos Exércitos, um dia de vingança centrado em torno do rio, quando as forças egípcias serão esmagadas como parte de uma retribuição divina que emana e se desenrola ao longo do Eufrates. Ao mudarmos nosso foco para as profecias escatológicas, o Eufrates surge em Apocalipse 16:12 como um agente de um cumprimento iminente. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para preparar o caminho para os reis do Oriente. Aqui, a seca do rio não se apresenta como um mero fenômeno físico, mas como um sinal portentoso, um convite para culminar o ardor crescente das forças escatológicas em um tabuleiro de xadrez cósmico. No drama que se desenrola, esboçado pelo apóstolo João, o Eufrates desempenha um papel fundamental na abertura do caminho para os reis do Oriente, uma progressão sinistra na orquestração divina do fim dos tempos. Ao contrário do julgamento implícito em atos anteriores de guerra e conquista, este evento futuro denota o crescendo que se aproxima, a convergência irreversível de forças rumo ao dia final do acerto de contas. Curiosamente, em nossa era moderna, os relatos da seca do rio Eufrates apresentam um paralelo estranho a este quadro profético. O declínio observável em seus níveis de água, intensificado por fatores geopolíticos e mudanças climáticas, pode parecer mera coincidência. No entanto, para aqueles que se apegam às escrituras proféticas, serve como um lembrete palpável da previsão divina. Embora alguns possam encarar tais acontecimentos com ceticismo, os crentes os interpretam como sinais, um chamado à prontidão espiritual. O Eufrates minguante não aponta apenas para uma transformação ecológica ou geopolítica, mas anuncia um futuro já articulado na profecia divina. Esta era de mudanças visíveis convida os crentes a reavaliarem sua jornada espiritual à luz do julgamento vindouro. Assim, o Eufrates na profecia não se refere apenas à secagem física do leito de um rio. Ele reflete a iminente resolução do dia da oração da humanidade, há muito adiado. Visualizar o recuo das águas como um dilúvio invertido é reconhecer que, assim como a vida se espalhou do Éden, o julgamento se desenrolará de suas margens. Para os espiritualmente sintonizados, este é um chamado à introspecção, um chamado para preparar o coração e o espírito para o desenrolar da narrativa divina. Um encorajamento para viver plenamente consciente da hora, do dia, do mês e do ano, a própria precisão do tempo de Deus. Em conexão com as discussões anteriores sobre os 4 anjos atracados ao longo do Eufrates, e à medida que nos voltamos para os indicadores de uma hora sobre nós,
O rio se apresenta não apenas como uma referência geográfica, mas também como um sinal espiritual. Assim como as forças contidas do caos que aguardam o decreto divino a ser liberado no fim dos tempos, o Eufrates está parado, aguardando em seu papel profético, sua secagem como uma clareira simbólica para o que está por vir. Dessa maneira, a narrativa progride, ecoando através do tempo com os passos seguros do propósito divino, mobilizando aqueles que têm ouvidos espirituais para ouvir e olhos para ver, assegurando-lhes que os eventos que se desenrolam não são mero caos, mas movimentos divinamente orquestrados em uma sinfonia cósmica. À medida que nos aproximamos do exame subsequente para saber se estamos próximos da hora lendária, o rio do julgamento nos convida a refletir, renovar e preparar nossos corações para a linha do tempo profética do Altíssimo, expressa em águas que antes transbordavam de vida, agora pronunciando o realinhamento divino. À medida que navegamos pelas complexidades dos tempos em que vivemos, ficamos à beira de um precipício, questionando se estamos nos aproximando da hora marcada para a intervenção divina. As Escrituras falam de um momento preciso orquestrado pelo próprio Deus, para a hora, o dia, o mês e o ano. Esse conceito de tempo divino transmite, sem esforço, a meticulosa soberania e a presciência do Todo-Poderoso. Mas como esses textos antigos se traduzem em nossa realidade atual, onde o caos e a inquietação parecem ecoar as advertências proféticas do Apocalipse de João? Hoje, muitos percebem a situação global como uma cacofonia de inquietação, não apenas política e social, mas também espiritual. É quase como se estivéssemos testemunhando os cordões da justiça terrena e cósmica sendo apertados, prontos para se romperem no momento determinado por Deus. No cenário atual, onde nações se enfrentam, economias oscilam e catástrofes naturais assolam o planeta, é impossível não sentir o pulso da criação acelerando em direção a um clímax inevitável. No âmbito espiritual, os crentes estão vivenciando uma convulsão correspondente. Não se trata apenas de uma luta de carne e osso, mas de um conflito espiritual profundamente enraizado. Somos instados a permanecer vigilantes, guardando nossos corações e mentes contra a escuridão que permeia e busca extinguir a luz interior. Os escritos do apóstolo Paulo em Efésios 6 nos lembram de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Cada peça, do cinto da verdade à espada do Espírito, serve como um componente vital para os crentes que navegam nestes tempos turbulentos. O Salmo 91 nos envolve em conforto, prometendo proteção divina para aqueles que permanecem à sombra do Todo-Poderoso. Essa garantia de segurança em meio ao perigo ecoa fortemente à medida que os santos modernos observam sinais de guerra espiritual se manifestando de forma única nos dias de hoje. Testemunhamos um aumento na curiosidade espiritual e um anseio por verdades que transcendem a compreensão superficial de paz e propósito. A inquietação espiritual frequentemente leva a uma busca mais profunda por significado e verdade, e muitos estão se voltando para essas antigas profecias para discernir seu caminho e propósito em meio ao caos. A narrativa do Apocalipse não serve simplesmente como um documento de desgraça e tristeza. É uma parábola de esperança e redenção. À medida que antecipamos a potencial aproximação de eventos proféticos, torna-se imperativo que os crentes adotem uma postura de preparação. Isso não significa simplesmente estar preparado para as mudanças físicas ou políticas que possam surgir, mas estar espiritualmente equipado para enfrentar os desafios emocionais e espirituais que muitas vezes podem ser os mais pervasivos. Nestes tempos perigosos, o desenvolvimento espiritual se torna evidente à medida que as portas das igrejas se abrem mais amplamente para aqueles que buscam refúgio nas promessas de Deus. Grupos de oração se formam como milícias espirituais, intercedendo por um mundo que parece estar em uma espiral fora de controle. A adoração se torna um ato de rebelião contra o desespero, ecoando pelos corredores do céu. Tais atos de fé e resiliência nos lembram que, embora os alicerces do mundo possam tremer, Deus permanece uma fortaleza inabalável. À medida que esses sinais se revelam, também somos lembrados de nosso papel como administradores dessa narrativa muitas vezes avassaladora. Embora não possamos prever o dia ou a hora, a sabedoria e paz a serem colhidas ao reconhecer os sinais e testemunhar sua majestade.
Somos convidados não apenas a prestar atenção a esses sinais, mas a agir de acordo com eles com fé, amor e uma busca incansável pela justiça. Aqueles que permanecerem firmes e prepararem seus corações se sentirão sustentados pela força divina, prontos para cumprir seu chamado único nestes últimos dias. A revelação das realidades espirituais pode ser assustadora, mas dentro delas reside um chamado retumbante para sermos a luz em um mundo em trevas. É um chamado para resgatar a herança espiritual que, ao longo de milênios, sustentou a esperança durante as eras mais sombrias. Em conclusão, embora o cenário global esteja repleto de turbulências e despertares espirituais, todos esses eventos apontam para uma verdade integral, profundamente enraizada nas Escrituras, a necessidade de vigilância, fé e prontidão divina. Diante do mistério e da majestade do tempo de Deus, cada um de nós é chamado a ser firme, ecoando os temas protetores das Escrituras, envolto no conforto e na segurança de uma promessa que nunca desapareceu e nunca desaparecerá.